Padre Israel, de 61 anos, nasceu em Pernambuco, mas se diz lavrense de coração. Ele foi o idealizador e fundador da Fazenda Senhor Jesus, que desde 1985 cuida, trabalha, ama e recupera pessoas com dependência química. Mesmo com problemas de saúde, ele recebeu nossa equipe. Para falar um pouco então sobre sua vida e contar também sobre sua batalha contra o câncer, que eu converso com o Padre Israel Batista de Carvalho. Oi, Suzy. Boa tarde à TV UFLA, à TV Universitária, a vocês que são sempre amorosos, generosos com a gente, apesar dos furos, né, amanhã, e vocês com paciência estão aqui. Padre Israel mergulhou na sua história de vida, falou dos obstáculos enfrentados para fundar a Fazenda Senhor Jesus, de seu amor a Deus e principalmente sobre a doença. Padre Israel, para a gente começar então essa entrevista de hoje, eu estava lendo que o senhor teve uma infância, né, muito difícil. Então conta pra gente como que foi a infância do senhor. Suzy, nós somos muito pobres, né? Muito mesmo. Eu tinha 9 irmãos, o mais velho agora faleceu. E meu pai veio para São Paulo, e depois nós vimos. E morávamos numa casa bem pequena, bem assim. E sofríamos, né? Como qualquer família pobre, isso não é uma coisa extraordinária. Mas eu vi que tudo nisso havia depois com o tempo, não sei se... havia uma história de Deus na minha vida. Uma é que a compreensão do sofrimento, da luta e nunca desistir. E outra é de a gente acolher a pessoa humana e não ficar olhando para a pessoa se ela tem ou não, mas também ajudar porque a gente tinha passado por aquilo, né? Por exemplo, vagabundo, não quer trabalhar e as coisas. E minha avó e meu irmão passou por tudo isso. Isso me deu uma compreensão maior do ser humano. Então Deus ia colocando na minha cabeça todas essas coisas. E logo depois, como você já sabe, 21 anos, e a gente sentiu esse chamado de ser sacerdote. Foi aos 21 anos que o senhor fez a primeira comunhão. Sim. Então, isso chega a ser até muito engraçado. O mais engraçado, Suzy, é que eu jogava na congregação mariana. E foi assim porque antes, não sei se você lembra, né, da minha idade, tinha primeiro e segundo quadro, né? O segundo momento de jogo. Aí foi num desses intervalos que eu falei assim para o João, olha só como Deus age. O João era o presidente da congregação. Falei, João, eu preciso fazer minha primeira comunhão, estou com 21 anos, não fiz. Aí ele disse assim para mim, tá bom, então você aparece lá na congregação, às 6 horas da manhã, todo domingo, que a gente se prepara para a comunhão. Aí daí começou, veio a primeira comunhão, veio um Deus que me chamava e as dificuldades eram muito grandes. Mas Deus, quando chama, Ele nos ajuda, né? Nos dá força, nos dá apoio. E a gente está aqui agora, nesse trabalho, nessa luta toda. Esse foi o momento que o senhor percebeu que era a hora, então, de consagrar a vida do senhor a Deus? Sim, sinceramente foi. Porque foi uma coisa assim tão espontânea, né? Que eu achei assim, Deus agiu na minha vida tão suave. Porque depois de um futebol, você pedir para fazer a primeira comunhão, né? E depois você se preparar, eu ia todas as 6 horas no domingo, trabalhava, estudava e ia às 6 horas da manhã no domingo para eles me prepararem. E você não sabe a alegria, a felicidade de receber a primeira comunhão, sabe? Porque e você se sente muito mais consciente, né? Mais velho, e foi realmente bacana. E é interessante que eu rezava o texto, mas na missa eu não ia mais nem a pau lá. Só ia lá para jogar. Eu te peço desta água que tu tens. E quando o senhor ordenou sacerdote? Foi uma felicidade imensa. Porque a minha mãe é muito pobre, como eu já te falei. Eu tinha 3 irmãos mais velhos que eu acima de mim. E os 3 casaram e era eu que tomava conta da casa. E de repente você sair e deixar todos eles, né, sem uma sustentação.
Mas é impressionante, Suzy e os ouvintes da UFLA, da TV Universitária. Olha, eu fui para o seminário, nunca faltou mais nada na minha casa. Até o meu irmão dizia assim, olha, você pode ficar por aí que as coisas estão ótimas. Para você ver como Deus age, né? Como Deus é bondoso e generoso. E isso de uma maneira tão natural, tão tranquila. E até hoje, nossa, a comparação que eu vivo hoje, eu vivo nesse quarto aqui, eu penso que eu sou o rei da África. Porque antes o negócio era feio. E o primeiro trabalho do senhor como padre foi aqui em Lavras. Como que foi, Padre Israel? Então, eu vim para não ser professor no Colégio Antigo Colégio Aparecida. Eles pediram que eu ficasse com os alunos, foi daí que nasceu tudo essa história da fazenda. Porque foi no contato com eles, naquela época já, que eu senti alguma coisa diferente. Eles entravam no banheiro, vinham rindo, então totalmente diferente. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E a partir daí eles foram conversando comigo. E depois os pais também vieram, eles estavam sofrendo demais, perdendo tudo, como é o problema do uso, né? E que eles não roubam porque são ladrão, mas roubam para saciar uma vontade de usar. Então eu ficava aconselhando, conversando, eles adquiriram confiança na gente, começou a conversar, eu chamava os pais e percebemos de que isso não estava adiantando muito não. Então foi feita uma proposta de a gente fazer alguma coisa para acolher aqueles que gostariam de sair disso tudo. Aí veio, através do sofrimento dos adolescentes e alguns adultos, foi que surgiu realmente a fazenda. Aí nós começamos lá na Ponte Funil, né? Você deve conhece um pouquinho a história, foi muito difícil. Eu compreendo hoje que Lavras não poderia entender o que se estava fazendo. Aí a gente foi um pouquinho criticada porque dizia que tinha drogas aqui em Lavras e alguns queriam colocar uma veda nos olhos para não entenderem, né? E também é difícil de aceitar, né? Que um filho, uma filha ou um pai usa droga. Mas foi muito difícil, mas em compensação foi nessa dificuldade, eu diria, pisar nesses espinhos, que nasceu a Rosa que é hoje. O senhor vem travando, né, uma luta contra o câncer. O que mudou na vida do senhor depois, né, que o senhor descobriu a doença? Muito, Suzy. Eu comecei a descobrir que eu não sou salvador da pátria. Eu comecei a descobrir que eu não sou um herói. Eu comecei a descobrir que eu deveria amar mais e servir mais. E a doença, por incrível que pareça, por dores que sofro, não gosto dela, de vez em quando estou reclamando como humano. Mas ela me ensinou muito, muito mais. Muito. E realmente ela está me pondo assim no lugar de humildade, sabe? Hoje eu posso conversar com vocês, eu posso conversar sem ser grande pessoas, que vocês têm muitos padres excelentes, inteligentes. Mas você hoje pode sentar, eu podia sentar essa hora, eu estava correndo por aí, né? Fazendo milhões de coisas. E não dava esse tempo de olhar o outro, de conversar com o outro, de dizer que, olha, essa correria toda não está adiantando nada não. Olha mais nos olhos do teu irmão, conversa mais. E ela está me dando essa oportunidade. Hoje eu estou aqui nessa cama, vocês vêm, a gente conversa, a gente olha nos olhos, a gente diz uma mensagem, coisas que eram impossíveis. Então me tirou aquele orgulho, sabe, que era meio escondido, o Padre Israel, então eu tinha que estar em todos os lugares, entendeu? Hoje o Senhor diz assim, olha, não é você que faz, meu filho, sou eu. E a minha maior alegria é de que depois de 27 anos, né, o Senhor mandou um Padre Antônio para me ajudar. Então veja que é graça mesmo de Deus. E eu acho isso lindo, porque eu acho que para mim, eu só fico aqui por causa disso. É a vida é a coisa mais Espera no Senhor. Mas, porque eu achava que amava a Deus, mas ter falsa humildade.
a sensibilidade da doença. Mas hoje eu peço perdão porque eu acho que eu não amava não, sabe? Eu acho que, eu não dizer que não amava, mas não era um amor assim de doação, de assim fazer assim, né? E hoje Deus me ensina e eu fico tão feliz com isso. Eu amo mais o menino, eu dou mais tempo para eles, eu converso mais com eles, mesmo que cansado. Mas o senhor se dedicou tanto e o senhor acha que ainda foi pouco? Eu acho. E às vezes até algumas psicólogas assim não me aceitam porque dizem que a gente tem que pensar em si mesmo. Mas Suzy, a minha opção é essa, entendeu? Não importa que eu me esqueça de mim, ao contrário, quanto mais a gente ama, mais você encontra alegria de viver e forças, né, em Cristo. Agora, o que preocupa o Padre Israel atualmente? O que preocupa o senhor hoje? Suzy, parece ser demagogia. Eu sempre digo que lá elas podem me chamar de tudo. De ladrão, de homossexual, tudo. Mas eles nunca podem dizer que eu não lutei pela nossa juventude aqui. O que me preocupa é os adolescentes, tanto meninas como meninos, bebendo na cidade à noite, e que a gente tem um conhecimento muito profundo do que isso pode dar. O que isso pode levar um adolescente. Porque Jesus fala, se sua justiça não for mais do que os mestres da lei, você não entrará no reino dos céus. Então, na minha meditação, eu pensei que Jesus fala assim pra gente, olha, se você exige do seu filho, exija mais um pouco. Não se deixe levar. Seja maior do que os mestres que derrubam eles, que influenciam, que envolvem. Sejam firmes, às vezes precisa ser firme, né? Padre, quem é Deus para o Padre Israel? Eu acho que, eu sempre falo, né? Deus a gente não define. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa. E Deus a gente vive. Não fala muito não. E nem cria proselitismo com outras religiões, com outras pessoas. Deus é simplesmente amor. Se você vê a Bíblia toda, pode falar de tudo, o resumo é o amor. E Ele é amor. Padre, para a gente terminar essa entrevista, né, quem está nos assistindo em casa, que gostaria de estar aqui com o senhor, mas a gente sabe que por inúmeras razões, né, não podem, e o senhor também, por causa do problema do senhor, não pode estar recebendo muitas visitas. O senhor abriu uma exceção para a gente. Então, que mensagem o senhor, né, gostaria de passar para essas pessoas que estão nos assistindo em casa? A mensagem seria essa: não desistam, não percam a esperança. Se o mundo parece querer derrubar tudo isso, mas que lutem. Não desista diante da doença, não desista diante dos problemas. Não desista diante das circunstâncias que a gente às vezes se depara, mas que abra o seu coração para que Deus esteja muito presente, para que esse amor de Deus possa dar conforto, dar força, né? E a gente tem esperança que é possível a gente viver feliz ainda. Filho do céu. A entrevista nos revelou um Padre Israel humano, guerreiro, sofrido, mas principalmente vitorioso pelo seu amor inabalável e uma fé extraordinária no poder de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijão para cada um de vocês, né, que assistem a UFLA, que ouvem a UFLA, que participam desses programas.